Em 1882, no Largo do Bonfim, em Salvador, província da Bahia, Teresa de Santos despejou 15 litros de óleo fervente sobre 8 senhores de engenho que separavam crianças para leilão. O óleo grudou na pele como cera derretida, e os gritos ecoaram pela ladeira da Conceição até a madrugada. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. A cozinha do sobrado de João Martins da Silveira ficava no térreo, com janelas gradeadas que davam para o pátio dos fundos. Teresa carregava no pulso direito a marca de ferro do engenho Santo Antônio, em Santos, onde nascera. Aos 32 anos, havia sido vendida por 400 mil réis quando o café paulista entrou em crise. O inventário de 1881 listava Teresa como cozinheira ladina, hábil no preparo de doces e conservas, sem vícios aparentes. O mesmo documento registrava 87 pessoas escravizadas na propriedade da família Silveira. As crianças menores de 10 anos eram avaliadas por 200 mil réis cada uma, o mesmo preço de uma mula de carga ou 3 bois de corte. A viagem de Santos a Salvador durava 7 dias nos vapores da Companhia Nacional. Teresa passou o trajeto no porão, acorrentada a outras 16 pessoas, respirando o ar fétido que subia do casco. Os marujos jogavam água salgada 2 vezes ao dia para lavar o vômito e os dejetos. Salvador recebia navios de Santos toda terça-feira. No cais da Gamboa, os comerciantes separavam cargas, café, açúcar e gente. Teresa desceu do vapor São Francisco com correntes nos tornozelos e uma cicatriz fresca no ombro esquerdo, onde o feitor baiano havia testado o ferro quente. O comerciante de escravos Benedito Calmon examinava cada peça como fazendeiro avalia gado. Abria a boca de Teresa para verificar os dentes, apertou os músculos dos braços, examinou as solas dos pés procurando sinais de fuga. Sua avaliação final, negra forte própria para serviços pesados. O sobrado da família Silveira ficava na rua direita do palácio, com 3 andares e 15 janelas na fachada. A cozinha ocupava todo o térreo dos fundos, com fogão de lenha, despensa de pedra e um poço artesiano. Ali, Teresa passaria os últimos meses de sua vida. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos mantinha registros discretos no livro de atas guardado na sacristia. Teresa aparece na lista de março de 1882, contribuindo com 2 vinténs mensais. O dinheiro vinha de gorjetas pela venda de cocada na Feira da Sé, sempre aos domingos. O juiz de órfãos Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque havia estabelecido um sistema. Crianças órfãs eram tuteladas por fazendeiros até os 21 anos. Na prática, escravidão disfarçada. Seus registros mostram 416 crianças tuteladas entre 1880 e 1882. Teresa descobriu que muitas dessas crianças eram filhas de pessoas escravizadas mortas durante castigos. Os senhores alegavam que eram órfãs para obter tutela legal. Uma criança tutelada custava apenas 50 mil réis em taxas, contra 200 mil réis de uma criança escravizada. A rotina da cozinha começava às 4 da madrugada. Teresa acendia o fogão, preparava café para a casa grande, organizava o café da manhã dos feitores. Suas mãos calejadas manuseavam facas, panelas de ferro e tachós com a precisão de quem cozinhou para mais de 100 pessoas por dia.
João Silveira controlava 3 engenhos no Recôncavo e uma casa de comissões na Cidade Baixa. Sua marca registrada era forçar mães a escolherem qual filho seria vendido primeiro, observando-a agora enquanto fumava charutos cubanos. A esposa, Dona Eulália, colecionava brincos de ouro arrancados de escravizadas fugitivas recapturadas. O casal tinha um ritual macabro, jantares onde discutiam o destino das pessoas escravizadas como se fossem peças de xadrez. Dona Eulália sugeria castigos criativos, como obrigar mães a açoitarem os próprios filhos. João Silveira anotava tudo num caderno de capa preta, que guardava trancado numa gaveta secreta. O engenho Boa Vista, propriedade principal da família, tinha uma senzala com 80 cubículos de 2 metros quadrados cada. As mulheres grávidas eram acorrentadas a partir do 7º mês, para evitar abortos intencionais. 7 bebês nasceram acorrentados em 1881. O irmão mais novo, Antônio Silveira, especializava-se em quebrar punhos de tocadores de tambor com martelo de ferreiro. Dizia que música africana era chamado para insurreição. Mantinha um caderno de couro onde anotava cada osso quebrado, com data e motivo. 37 registros em 2 anos. Antônio também comandava as caçadas humanas, perseguições a escravizados fugitivos com matilhas de cães. Seus cachorros eram treinados para morder, não para matar. Preferia capturar os fugitivos vivos para que servissem de exemplo público. O espetáculo da tortura intimidava quem pensasse em fugir. A lavagem do Bonfim, de 1882, caiu numa quinta-feira de janeiro. Desde o amanhecer, baianas subiam a ladeira carregando jarras de água perfumada e ramos de arruda. Teresa acordou às 4 da madrugada para preparar o banquete que reuniria os principais compradores de pessoas escravizadas da província. O evento não era casual. João Silveira havia planejado o leilão para coincidir com a festa religiosa, usando a multidão como disfarce para o comércio ilegal de crianças menores de 8 anos. A lei de 1871 proibia a separação de mães e filhos dessa idade, mas os contratos eram fraudados. Teresa ouviu os preparativos durante semanas. Cartas chegavam de fazendeiros de Cachoeira, Santo Amaro, Nazaré, Feira de Santana. Todos queriam mercadoria nova para a safra de açúcar. As crianças seriam distribuídas antes que completassem idade para questionar a legalidade da venda. O cardápio incluía leitão assado, vatapá, caruru e bolos de goma, mas o prato principal seria a escolha das crianças. 8 senhores se reuniriam para selecionar 23 menores que seriam leiloados em março. As famílias esperariam do lado de fora, ouvindo os nomes gritados pela janela. A lista das crianças estava pregada na parede da despensa, onde Teresa havia todos os dias. Nomes, idades, habilidades, preços sugeridos. Maria, 7 anos. Boa para casa, sabe costurar. João, 8 anos, forte para a roça. Ana, 6 anos. Bonita própria para mucama. 23 vidas resumidas em anotações comerciais. Joaquim Pereira dos Santos, dono do engenho Boa Esperança, tinha uma peculiaridade: cheirava o pescoço das crianças antes de fazer ofertas. Dizia que conseguia identificar os rebeldes pelo suor amargo. Já havia comprado 17 crianças usando esse método, separando-as dos pais na hora da venda. O coronel Sebastião Rocha, de Santo Amaro,
marcava suas iniciais na testa das crianças com ferro em brasa. Argumentava que era para evitar fuga e facilitar identificação. Suas propriedades tinham a maior taxa de suicídios infantis da região, 6 casos documentados em 1881. Francisco Moreira, conhecido como Chico Algemas, mantinha crianças acorrentadas durante o transporte entre fazendas. Usava correntes feitas especialmente para pulsos pequenos, com elos de ferro fundido em sua própria oficina. O som do metal arrastando no chão anunciava sua chegada ao Engenhos. Na cozinha, Teresa mexia o tacho de óleo que serviria para fritar os pastéis. A temperatura ideal era de 180 graus, suficiente para dourar a massa em segundos. O óleo borbulhava num ritmo constante, formando bolhas que estouravam na superfície como pequenas explosões. O tacho tinha capacidade para 20 litros e pesava 15 quilos vazio. Teresa o havia enchido pela manhã com óleo de dendê comprado no mercado de Santa Bárbara. O cheiro doce do óleo quente contrastava com a amargura do que ela planejava fazer. Durante 3 meses, Teresa observou os hábitos dos senhores. Eles chegavam sempre às 2 da tarde, bebiam cachaça enquanto examinavam as listas, faziam os negócios durante o almoço. A reunião durava exatamente 2 horas, tempo suficiente para decidir o futuro de dezenas de crianças. A porta da sala de jantar permanecia entreaberta. Teresa ouvia as conversas, preços, idades, aptidões físicas das crianças. Os senhores bebiam cachaça de engenho e discutiam como gado humano, rindo quando uma mãe gritava do lado de fora ao ouvir o nome do filho. O som das mães do lado de fora era constante. Choro baixo, orações murmuradas, súplicas sussurradas. Elas sabiam que seus filhos estavam sendo negociados ali dentro, mas não podiam fazer nada além de esperar. Algumas traziam amuletos, outras rezavam o terço. Todas viviam o mesmo desespero. Manuel Correia da Costa, de Cachoeira, trouxera uma lista manuscrita com 42 nomes de crianças entre 7 e 12 anos. Ao lado de cada nome, anotações sobre força física, habilidades e temperamento. Uma menina de 9 anos estava marcada como boa para casa grande, obediente não chora. O deputado provincial José de Alencar Araripe fazia questão de provar que as crianças eram saudáveis, tocando seus músculos e verificando os dentes. Carregava um estetoscópio de madeira para ouvir os pulmões, como se examinasse cavalos. Rejeitara 3 crianças por respiração irregular. Às 2 da tarde, a banda da Irmandade começou a tocar na ladeira. Era o sinal combinado. Os últimos 8 nomes seriam anunciados. Teresa deixou o fogo baixo e caminhou até a despensa, onde pegou a chave mestra que abrira todos os cadeados da senzala. A chave havia sido copiada por um ferreiro da Irmandade que trabalhava consertando fechaduras na casa do Silveira. Ele fez 3 cópias, uma para Teresa, uma para o líder da fuga, uma reserva escondida na igreja. O plano estava em movimento há 4 meses. Teresa respirou fundo e voltou para a cozinha. O óleo estava no ponto exato, fumegando, mas ainda transparente. Ela desligou o fogo e esperou 30 segundos para que a temperatura baixasse ligeiramente. Óleo muito quente evaporaria antes de atingir o alvo. A gamela de madeira pesava 15 quilos vazia, cheia de óleo fervente, exigia a força de 2 homens para ser carregada. Teresa a ergueu sozinha, com os músculos dos braços contraídos e o suor escorrendo pelo rosto. Seus pés descalços se firmaram no chão de pedra. O momento final chegou quando ouviu Joaquim Pereira gritar:
A menina Maria fica comigo, 200 mil réis. Maria tinha 7 anos e seria separada da mãe no dia seguinte. Teresa não conseguiu mais ouvir. Carregou a gamela fumegante em direção à sala de jantar. O auto de devassa posterior registraria, às 14h40, a escrava Teresa verteu óleo em temperatura de ebulição sobre 8 cidadãos reunidos em sala de jantar. O escrivão omitiu que as vítimas estavam decidindo o destino de 23 crianças. João Silveira recebeu o óleo no peito e no rosto. A pele do pescoço se soltou como casca de árvore e ele caiu da cadeira gritando. Suas mãos tentaram arrancar a roupa que grudara na carne, mas só conseguiram espalhar mais óleo pelo corpo. Antônio Silveira levou o óleo na cabeça e nos ombros. Seus cabelos pegaram fogo instantaneamente e o cheiro de queimado misturou-se com o som dos gritos. Correu em direção à porta, mas tropeçou numa cadeira e caiu de bruços no chão de tábua. Joaquim Pereira tentou se esconder debaixo da mesa, mas o óleo escorreu pelos móveis e o atingiu nas costas. A camisa de linho se desfez em contato com o óleo e a pele ficou exposta como carne crua. Suas botas de couro derreteram, grudando no pé direito. O coronel Sebastião Rocha recebeu o óleo no braço esquerdo e na lateral do tronco. Conseguiu chegar até a janela, onde gritou por socorro, mas a multidão na rua apenas observou em silêncio. Algumas baianas chegaram a sorrir, balançando as cabeças em aprovação. Francisco Moreira foi atingido nas pernas e no abdômen. O óleo atravessou o tecido da calça e grudou na coxa direita. Ele rastejou até a parede, deixando um rastro de sangue e óleo no chão. Suas algemas, ironicamente, o impediram de se mover com agilidade. Manuel Correia recebeu o óleo no ombro direito e no peito. Sua lista de crianças, molhada de óleo, grudou na pele queimada. Os nomes que ele havia escrito se tornaram cicatrizes permanentes, uma marca da própria crueldade impressa no corpo. O deputado José de Alencar caiu da cadeira ao tentar desviar do óleo, mas foi atingido na face e no pescoço. Seu estetoscópio de madeira pegou fogo e ele o arrancou do pescoço, queimando as palmas das mãos. Ficou cego do olho esquerdo instantaneamente. José Barros da Silva, dono de 2 fazendas em Feira de Santana, estava de costas quando o óleo o atingiu. A queimadura desceu pela coluna até a cintura e ele desabou no chão convulsionando. Sua carteira com notas de réis se dissolveu no óleo fervente. Teresa largou a gamela vazia e correu para a despensa. Com a chave mestra, abriu os cadeados da senzala em menos de 2 minutos. 21 pessoas escravizadas saíram correndo em direção à ladeira da Conceição, seguindo o plano que haviam combinado nas reuniões da Irmandade. A fuga foi coordenada como operação militar. Grupos de 3 pessoas seguiam rotas diferentes. Uns desceram para o Pelourinho, outros subiram para o Campo Grande, alguns se dirigiram ao porto. Cada grupo carregava mantimentos e ferramentas escondidos previamente em pontos estratégicos da cidade. O plano havia sido desenhado pelo carpinteiro Benedito, um liberto que conhecia cada rua de Salvador. Ele mapeou 5 rotas de fuga, todas levando a pontos de encontro diferentes. Barcos pesqueiros esperavam na ribeira, carroças na estrada de Cachoeira, cavalos em fazendas de parentes alforriados. 21 pessoas saíram da senzala, mas apenas 17 conseguiram deixar a cidade. 4 foram capturadas na primeira noite. 2 no porto, 1 na estrada, outra escondida num porão da Cidade Baixa. As que escaparam nunca mais foram encontradas. Teresa foi a última a sair da propriedade. Na cozinha, pegou cinza fria do fogão e esfregou no rosto, nos braços e no pescoço, apagando temporariamente as marcas de ferro.
A cinza também ajudava a disfarçar o cheiro, dificultando o trabalho dos cães farejadores. Na rua, a multidão abriu caminho para os fugitivos. Algumas baianas jogaram pétalas de rosa no chão, como faziam durante procissões religiosas. Outras ofereceram comida e água, sussurrando bênçãos e orações de proteção. Ninguém chamou a polícia. A população de Salvador, seja o que acontecia nas casas dos senhores, muitos eram ex-escravizados, libertos, descendentes de escravizados. Quando viram Teresa coberta de cinzas correndo pela rua, entenderam que algum tipo de justiça havia sido feita. O silêncio foi cúmplice. O relatório do delegado Manuel Pinto Ribeiro, enviado ao presidente da província, descreveu o caso como insurreição doméstica com requintes de barbárie. Ele omitiu que as vítimas estavam organizando leilão de crianças e que a população local apoiou a fuga. O médico Antônio Paes de Carvalho, chamado para atender as vítimas, anotou em seu diário: queimaduras de 3º grau em 80% do corpo. Óleo aderiu à pele como breu. Casos similares a oeste, soldados atingidos por pólvora em combate. Prognóstico reservado para todos. João Silveira morreu na madrugada seguinte, com febre alta e delirando. Suas últimas palavras foram uma lista de nomes de pessoas escravizadas que ele planejava castigar. O irmão Antônio sobreviveu 3 dias, mas perdeu a visão e a capacidade de falar. Joaquim Pereira resistiu 1 semana, mas desenvolveu infecção generalizada. Antes de morrer, confessou ao padre que havia violentado dezenas de crianças ao longo de 20 anos. O coronel Sebastião morreu em casa, sem atendimento médico, porque nenhum escravo se dispôs a cuidar dele. Francisco Moreira sobreviveu 2 meses, mas ficou paralítico das pernas para baixo. Vendeu suas propriedades por preço vil e se mudou para o Rio de Janeiro, onde morreu em 1884, sozinho num quarto de pensão. Manuel Correia ficou desfigurado e se tornou recluso. O deputado José de Alencar perdeu a carreira política devido a cicatrizes no rosto. José Barros da Silva ficou corcunda devido às lesões na coluna e desenvolveu tremores constantes nas mãos. Ambos morreram antes de 1885 sem conseguir recuperar prestígio social. A ata da Câmara Municipal de Salvador de fevereiro de 1882 registrou necessidade de maior vigilância sobre elementos subversivos da população de cor. Foi aprovada uma lei municipal proibindo reuniões de mais de 5 pessoas escravizadas, mesmo em igrejas. O jornal Diário da Bahia publicou nota discreta sobre acidente doméstico em residência da Cidade Alta. Não mencionou nomes nem circunstâncias. A versão oficial falava em explosão acidental de óleo durante preparo de alimentos para festividade religiosa. Teresa foi recapturada 6 meses depois numa fazenda de café em Minas Gerais, onde trabalhava como cozinheira com nome falso. O fazendeiro que a denunciou recebeu R$200 mil de recompensa. Ela foi trazida de volta a Salvador, acorrentada no porão de um navio. O julgamento durou 3 dias e atraiu curiosos de toda a província. Teresa se recusou a contratar advogado ou a se defender. Quando perguntada sobre os motivos do crime, respondeu apenas: eles iam separar as crianças das mães. Não era crime, era justiça. A sentença foi lida pelo juiz Cândido de Oliveira Botelho. Considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de exemplo, condeno a ré Teresa de Santos à morte por enforcamento, a ser executada em praça pública no prazo de 15 dias.
A execução aconteceu na Praça da Piedade, numa manhã de setembro de 1882. 3.000 pessoas compareceram, a maioria silenciosa. Teresa subiu ao patíbulo vestindo um vestido branco que as mulheres da Irmandade haviam bordado especialmente para a ocasião. Suas últimas palavras foram ouvidas claramente pela multidão. Morri em paz. As crianças não foram leiloadas. As mães dormem abraçadas com seus filhos. Não foi barbárie. Foi justiça primitiva. O carrasco precisou de 2 tentativas para apertar o laço. Depois da execução, começaram os boatos. Cozinheiras foram demitidas em massa por toda Salvador. Senhores de engenho passaram a contratar provadores para todas as refeições. Alguns chegaram a importar cozinheiros europeus, pagando salários 3 vezes maiores. O medo se espalhou pelo recôncavo. Fazendeiros instalaram grades nas cozinhas e trancas especiais nas despensas. Alguns proibiram que pessoas escravizadas manuseassem facas ou mexessem com fogo. As refeições passaram a ser preparadas sob supervisão constante. O inventário da propriedade de João Silveira, feito após sua morte, revelou documentos comprometedores. Contratos de compra de crianças menores de 5 anos, acordo para fornecimento de peças novas para bordéis de Santos, correspondência sobre técnicas de tortura psicológica. Se essa história te alcançou, comenta qual detalhe mais te impressionou. Ativa as notificações, porque tem muito mais história do Brasil que precisa ser contada. A propriedade da família Silveira foi leiloada 3 meses depois do incidente. Nenhum comprador se interessou pela casa principal. O sobrado ficou abandonado por 5 anos, até ser demolido para a construção de um armazém de cacau. As pessoas evitavam passar pela rua depois do anoitecer. O engenho Santo Antônio, de onde Teresa havia sido trazida, faliu em 1884. Os novos proprietários encontraram uma cozinha com panelas de ferro fundido rachadas e um tacho com fundo derretido. Nas paredes, inscrições em carvão contavam histórias de resistência que ninguém ousava apagar. Documentos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, descobertos em 1923 durante reforma da igreja, continham listas de operações de resgate. O nome de Teresa aparecia como coordenadora de fuga em 17 casos diferentes, todos bem-sucedidos. A tradição oral das comunidades negras de Salvador preservou detalhes que não constam dos registros oficiais. Segundo relatos passados de geração em geração, Teresa havia planejado a ação durante meses, estudando os hábitos dos senhores e mapeando rotas de fuga pela cidade. Hoje, no Largo do Bonfim, uma placa discreta marca o local onde ficava o sobrado da família Silveira. Todos os anos, na véspera da lavagem do Bonfim, aparecem flores e velas acesas junto à placa. Ninguém sabe quem as coloca, mas elas sempre estão lá. Pesquisadores debatem se Teresa de Santos realmente existiu, ou se é uma lenda urbana criada para simbolizar a resistência negra na Bahia. Os documentos oficiais são contraditórios. Alguns registros têm datas que não coincidem, nomes gravados de forma diferente, lacunas suspeitas. O que não se discute é o impacto da história. Ela revela a estrutura do Brasil escravista, um sistema onde separar crianças de suas mães era negócio legal, mas reagir a essa violência era crime capital. Um país onde a crueldade sistemática era protegida por lei. A cozinha sempre foi território de resistência. Ali, pessoas escravizadas controlavam algo vital, a alimentação de seus opressores.
Teresa transformou esse espaço de servidão em instrumento de justiça, usando as próprias ferramentas do trabalho forçado como armas de libertação. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.